Olá, bem-vindos a mais uma edição de Isto É, Sua História. Meu nome é Sérgio Ciscaro e estamos hoje aqui com Wagner Cardoso, que há mais de 20 anos ajuda as pessoas que querem obter a cidadania italiana por meio da Terra Nostra Cidadania. Wagner, seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Wagner, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da origem. Antes de você começar a atuar nessa área, o que você fazia? Sérgio, eu sou do ABC, né? Uhum. E como toda a família humilde do ABC, o sonho ali era trabalhar nas metalúrgicas, né? Sim. Os tempos áureos, né? Uhum. Do ABC. E eu comecei, fiz Senai pela Ford de São Bernardo e fiz o técnico em eletricidade, depois eletrotécnica e Uhum. trabalhei na Ford por 8 anos. Sim. Mas eu nunca me encontrei, né, profissionalmente falando, porque ali você tem o espelho, né? Porque as pessoas, principalmente naquela época, eles entravam na empresa e trabalhavam por muitos anos. Uhum. Então ali você podia ver mais ou menos a projeção da sua vida daqui 5 anos, daqui 10, 20 Sim. anos, porque o pessoal estava lá e não ia ser diferente para a gente, né? E eu nunca me conformei muito. Aí eu pedi demissão da Ford, foi uma loucura, né? Uhum. Naquela época ainda, imagina, né? Eu chamei meu pai e minha mãe, falei da minha decisão, pedi autorização, né, para os pais. Falei, não dá mais para mim. Aí pedi demissão e tentei empreender na área técnica, Certo. mas não fui bem sucedido. E um dia reencontrei um grande amigo que trabalhava comigo na Ford e é um amigo de infância também. E a gente falando do passado e comentamos sobre um amigo que estava na Itália. Uhum. Falei, mas na Itália, na hora me deu um estalo, né? O que ele foi fazer na Itália? Não, ele é músico, tá tocando, tá bem. Eu falei, rapaz, vou embora para a Itália. Hum. Do nada, eu nunca tinha Hum. pensado em sair do país, nunca tinha pensado em ter uma vida fora do Brasil. Sim. E assim eu fiz. No outro dia eu estive na casa da mãe desse rapaz, peguei o contato dele. Quando eu liguei para ele na Itália, ele falou, rapaz, você com a tua profissão aqui vai arrumar emprego na hora. Hum. E assim eu fiz. E depois de 3 meses dessa conversa, eu estava indo para a Itália. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Uhum. Aí cheguei na Itália, num sábado, lembro até hoje, eu me encontrei num bar brasileiro, chamava Yes Brasil. Uhum. E estava tendo a festa de despedida de um rapaz que estava voltando para Limeira. E ele falou, olha, se você quiser trabalhar, vai nesse endereço na segunda-feira, Hum. que eles estão precisando, numa obra. Falei, mas eu não falo italiano. Ele falou, não, tem um português lá, você procura esse cara e ele vai te orientar. E assim eu fiz. Eu cheguei num sábado, comecei a trabalhar na segunda-feira. Hum. E imagina, né? A decisão que eu tomei não podia dar errado, né? Porque é uma loucura. Aí você Sim. volta, vai ser julgado e tem que começar de Uhum. novo. Eu cheguei para falar com esse português e ele perguntou, você pode começar quando? Eu falei, agora. Uhum. Eu comecei a trabalhar no mesmo dia, com a roupa que eu Olha. fui. E assim comecei minha vida na Itália. E trabalhei na construção civil durante muito tempo. Uhum. Só que ali eu vi a necessidade, a diferença da vida para quem tinha a cidadania e para quem não tinha, para quem dependia de um visto de trabalho. Sim. E aí eu fui procurar as minhas origens, encontrei a documentação do meu bisavô, Antônio Tirazzani, e fiz a minha cidadania. Aprendi sozinho, não foi fácil, né? Uhum. Porque não tinha internet, não tinha telefone celular na época, Sim. imagina, né? Mas acabou dando tudo certo. E de lá para cá, eu fiz a cidadania de muitos amigos, muitos parentes. Inclusive, hoje, muitas pessoas que trabalham com cidadania hoje, tem empresas aí, quem fez a cidadania deles fui eu. Hum. Então, aprenderam também o Certo. caminho das pedras. Foi uma paixão, né? Porque uma coisa interessante, quando muita gente na década de 90 foi para a Itália, né? Teve um boom de imigração. E o sonho de quem chegava era ter um trabalho que te permitisse trabalhar com Brasil e Itália, né? Tá. Porque é muito legal morar na Itália. Eu conheço, né, alguns países, mas para mim é o melhor lugar do mundo para se Uhum. morar. Mas a saudade do Brasil é muito grande, né? Então o pessoal vai, mas fica dividido. Sim. Então o sonho de você ter um trabalho que te permita usufruir dos dois mundos Hum. era o sonho de consumo de todo mundo, né? Uhum.
E no meu caso foi meio por acaso, acabou acontecendo isso naturalmente, Uhum. né? Então, desde 90, hoje nós estamos falando de 34 anos atrás, que eu trabalho Brasil e Itália, que eu viajo todos os anos para a Itália, já há 34 anos. Então, né, morei durante 15 anos, né? Uhum. Aí eu viajava para o Brasil. Hoje estou estabelecido aqui em São Caetano, mas todos os anos, né, vou para a Itália mais de uma vez, Sim. a trabalho. Então, hoje eu consigo usufruir daquele sonho antigo, né, de Uhum. poder ter o melhor dos dois mundos. Então, esse foi, Uhum. foi a motivação, foi o início, né, do trabalho com cidadania. Certo. Você podia explorar um pouquinho mais essa diferença entre os trabalhadores brasileiros que vão à Itália com o visto normal de trabalho e aqueles que realmente têm a cidadania italiana? Qual que é a diferença que eles têm no dia a dia? Vamos lá. Eu acho que tem três categorias. Tem aquele que vai com a cidadania, então ele, se ele conseguir superar algumas barreiras pessoais, ele vestir aquele traje de cidadão italiano, Sim. ele tem que ter no coração, ele é italiano e tem que se sentir assim para ele poder usufruir de todos os benefícios da cidadania. Uhum. Esse é o primeiro passo. Ele está em casa. Então imagina, ele pode empreender, fazer uma faculdade, pode almejar um trabalho público. Uhum. Então tudo aquilo que ele pode ir no Brasil, ele pode ir na Itália. A diferença de quem vai com um visto de trabalho, aí já tem algumas limitações. Por exemplo, terminou o vínculo de trabalho, tem que voltar. Sim. Isso acontece também com visto de estudante. Na Itália e em alguns lugares do mundo. Por exemplo, um exemplo que não é na Itália, mas acontece demais na Irlanda e na Austrália. A pessoa vai com visto de estudante, ele tem direito a trabalhar algumas horas, ou seja, ele se insere na vida irlandesa. Venceu o visto, ele renova, até com uma certa facilidade. É caro, mas ele renova. Na hora que vence novamente, alguns não conseguem renovar mais. E quem consegue renovar é muito caro. Então ele já está há 2, 3 anos nessa vida e ele se vê obrigado a voltar para o país. Você entende? É um sonho cortado, Sim. né, na metade. E, por final, tem aquela pessoa que vai sem visto nenhum, né, o ilegal, que a gente está mais acostumado a ouvir nos Estados Unidos, Sim, né? sim. Mas tem muita gente na Europa assim também. Então, esse que vai completamente sem documentos, ele vai como turista, aí vence os 90 dias, teoricamente ele tem mais 90 dias, passou desses 180 dias ele está ilegal no país, Uhum. mas ele consegue trabalhar normalmente, mas em subemprego. Então é ali que ele é desfrutado, né? Porque infelizmente tem muita gente que se aproveita desse status, né? Sim. Para poder tirar proveito dessas pessoas. Mas o fato de ter a cidadania, ele é fundamental. Eu brinco, até num podcast que eu fiz um tempo atrás, me criticaram por essa frase, mas como eu não ligo muito para crítica, né? Eu brinquei. Se fosse só para não pegar fila em aeroporto, para quem viaja muito, já vale a pena. Só quem desce de um avião depois de 12 horas, pega aquela fila quilométrica lá e quem Sim. tem o passaporte e passa em 2 minutos sabe a diferença, né? Mas é claro que os benefícios vão muito, muito além disso. Mas, sem falar agora nos direitos que te dá a cidadania italiana, eu acho que é quase um dever, sabe? Uhum. Porque os nossos antepassados, claro, eles vieram por livre e espontânea vontade, não foram forçados a vir para o Brasil. Mas se a situação fosse uma situação de bem-estar, eu tenho certeza que eles preferiam estar na terra deles. Então, hoje a gente está aqui por uma circunstância, né? Mas esse DNA, essa história a gente carrega, né? Até uma frase do Luigi Barrichelli que eu gostei muito, é a gente honrar os antepassados. Sim. Você continuar a história e daqui a um tempo, esse período dos imigrantes que vieram para o Brasil, para algumas famílias ele vai ser praticamente só uma passagem. Por exemplo, no meu caso, eu voltei para o Brasil, né? E hoje estou estabelecido aqui. Viajo a trabalho, mas eu moro no Brasil. Eu tenho um irmão que mora na Itália, que ele foi um pouquinho depois que eu, né? Porque eu fui o primeiro da família a voltar para a Itália. Uhum. E depois, várias outras pessoas pegaram o mesmo caminho, Sim. com a minha ajuda, inclusive, e moram lá hoje.
O meu irmão, a família dele está constituída lá. Então ele tem netos nascidos na Itália, que na cabeça desses netos vai ser difícil explicar que teve esse período da família que morou no Brasil, né? Porque para eles, os avós nasceram lá, eles nasceram lá, Sim. falam a língua mãe é italiana, então é de volta às origens, né? É uma forma de honrar os antepassados. Vai muito além de um passaporte. Sim, sem dúvida. E como que você decidiu criar a Terra Nostra? Isso foi em 2000, né? Foi em 2000. Na verdade, eu trabalho com cidadania há 34 anos, né? Porque mesmo que informalmente, né, como eu te falei, eu venho nesse mundo da cidadania há muito tempo. Sim. Mas a procura começou a aumentar. Então, eu vi que ali tinha um negócio. Era um negócio que permitia que eu trabalhasse com a Itália, que é um país que eu amo, né, de paixão. E foi a descoberta desse novo negócio, com a paixão pela Itália, que eu resolvi trabalhar de uma forma profissional com isso. Aí nasceu a Terra Nostra. Como eu te disse, a criação foi por um aumento da demanda, né? Sim. E de lá para cá, nunca tivemos um período de baixa, né? Só vem numa crescente. Então, todo ano aumenta a procura. Inclusive, na pandemia, né, que eu acho que muita gente ficou preocupado, né, no mundo inteiro, né, o que ia ser dos nossos negócios, dos nossos empregos, né? Na pandemia, como todo mundo, foi todo mundo para casa do escritório e a gente estava preparado para um período duro, né? Sim. Como foi no aspecto de saúde pública, isso daí não tem como negar. Mas em matéria de trabalho e de procura, foi onde nós tivemos o maior crescimento da empresa. Foi na época da pandemia. E de lá para cá, sempre com crescimento. Certo. Eu imagino até que a demanda também tenha sido fortalecida a partir de 2000 pelo próprio ingresso da Itália na União Europeia, né? Foi favorecido e acabou exigindo que a pessoa se legalizasse. Porque até então, cada Estado membro, né, tinha a sua lei própria de imigração. Sim. E a partir do ingresso na União Europeia, unificou. E, inclusive, de lá para cá, tem sempre aquela nuvem que paira sobre a mudança na lei da cidadania. Inclusive por causa do ingresso na União Europeia. Por quê? A Itália, dos países membros, é o país onde tem a lei mais branda para a imigração. Então, eles há alguns anos tentam restringir o acesso à cidadania através de uma mudança de lei, que agora está muito em alta também. Estão falando muito nessa mudança de lei. Com esse novo governo italiano também. Exatamente. E como que a Terra Nostra contribui para ajudar as pessoas a obter esse processo? Porque, pelo que eu sei, é um processo bastante demorado, não? O processo ele é demorado, ele tem algumas formas de você obter a cidadania. Aquele que a gente conhece desde sempre é o consulado, Certo. que a gente sabe da fila consular, né? Hoje deve estar entre 10 e 12 anos. Tem a outra forma que eu trabalhei durante muito tempo, porque era a única alternativa ao consulado, era a cidadania administrativa, onde a pessoa se muda para a Itália e faz o processo diretamente na Itália. É um processo muito rápido, na maioria das vezes. Então, como tudo, né, no mundo jurídico, e mesmo quando se trata de órgãos públicos, a gente toma muito cuidado para falar de prazo. Por quê? Os prazos são estimados, e a gente fala de média. Então, teve casos da cidadania administrativa que saiu. Eu tive um caso que saiu em dias. A maioria demora 3 meses, mas tive casos que demorou 1 ano também. Mas ainda é o método mais rápido. E hoje, que é o sistema mais utilizado por todos os advogados e assessorias, é a cidadania via judicial. É aquela onde a gente reúne a documentação do requerente e ajuiza uma ação no tribunal italiano. Então, essa pode demorar de 2 a 3 anos. E onde a gente contribui, Sérgio, é que nós somos uma das poucas empresas que faz o trabalho de ASE. O que é isso? Desde o cliente que chega até a Terra Nostra sem saber se ele tem direito de cidadania. Ele não sabe nem se tem italiano na família.
E a gente faz uma pesquisa gratuita para ter certeza que essa pessoa tem tudo aquilo, os requisitos para poder entrar com o processo de cidadania. Então, desde o início, a gente vai levantar a árvore genealógica, vai ver quem são os pais, os avós, bisavós, até encontrar a documentação necessária para entrar com o processo. Certo. E vale ressaltar que, até encontrarmos toda essa documentação, esse cliente não tem custo. Tá? Então, para evitar uma frustração, você pagou porque tem um trabalho, né, que é feito, Claro. né? Mas a frustração de quem termina esse trabalho e você fala, em outras palavras, você gastou, mas você não vai ter nada. É frustrante, né? Então, o que acontece hoje é que todas as famílias que têm o direito à cidadania, e muitas famílias que a gente faz todos os meses, indiretamente subsidiam essa pesquisa gratuita, né, para o início da operação. E a gente vai até o final, que passa pela solicitação de certidões, ajuizamento do processo na Itália, acompanhamento de transcrições junto ao Comune, que é onde eles vão preparar a tua certidão de nascimento. Em italiano, vai estar naquele livro, sabe, adesivo de cartório, Sim. então vai estar lá italiano, nascido em São Paulo, né, no nosso caso, e depois disso a inscrição no consulado, para a pessoa poder fazer o passaporte. Então hoje ele faz o processo na Itália, mas o passaporte ele vai fazer aqui no consulado de São Paulo ou no consulado de residência. Tem pessoas que moram nos Estados Unidos, outros no Paraná, enfim, no consulado que responde pela região de residência. Inicialmente, o que as pessoas têm que saber em termos de ter ascendentes italianos? Se é neto, se é bisneto? Qual que é o grau que permite a ela ter a cidadania italiana? Então, Sérgio, hoje ainda não tem limitação. Isso é um dos pontos que eles querem mudar nesse projeto de lei. Sim. Então, hoje não tem limite geracional. Então, se a gente conseguir comprovar que o tataraneto é italiano, a gente vai conseguir fazer a cidadania. Algumas pessoas, a gente já tem a certeza que ele tem direito à cidadania, salvo pequenas restrições, como quem nasceu em Trento, no norte da Itália, mas a maioria que já carrega o sobrenome italiano já tem direito à cidadania. Certo. Isso é uma lógica, né? Porque ele vem desde o bisavô, passou pro avô e ele carregou o nome quando vem por via paterna. Mas no meu caso, por exemplo, eu tenho 4 avós, né? Todos temos 4 avós, 3 são de origem italiana e um é de origem portuguesa, é o que deu origem ao meu sobrenome Cardoso. Mas os outros são Zanin, Mattarelli e Tirazani. Então são 3 sobrenomes italianos e um português. Quando a pessoa carrega o sobrenome, a gente já tem certeza a 90% que ela tem direito à cidadania. Certo. E às vezes não carrega o sobrenome, a gente tem que subir, ver sobrenome da mãe, sobrenome da avó e fazer uma pesquisa mesmo na árvore genealógica até a gente chegar no resultado e ter a certeza de que a pessoa tem direito à cidadania. Certo. E vocês trabalham não só aqui em São Paulo, mas também com pessoas de outros estados aqui no Brasil? Todos os meses, esse mês passado inclusive foi um recorde de vendas, né? Nós temos clientes do mundo todo, Sérgio. A concentração maior é na região sudeste e sul, mas nós temos nosso escritório em Orlando também, que é um escritório que está indo muito bem também, e com uma surpresa também que nós abrimos escritório em Orlando para atender o brasileiro que mora nos Estados Unidos. Mas a procura está sendo grande por ítalo-americanos. O americano que quer o passaporte italiano. Né? Foi uma grata surpresa. E trabalhamos em outros países também. Irlanda, Austrália. Quer dizer, aí vocês têm que observar também a lei daquele país, né? Se há algum tipo de restrição, algo assim. No caso dos Estados Unidos, sim. De trabalharmos para ítalo-americanos. Mas no caso da Irlanda, Austrália, mesmo Estados Unidos para brasileiros, segue a legislação italiana e a brasileira, né? Porque mesmo ele estando morando nos Estados Unidos, a documentação dele toda está aqui no Brasil. Porque o italiano veio para o Brasil, ele nasceu aqui, então toda a documentação é levantada aqui. Então não temos problemas com diferença de legislação, ao não ser nesse caso dos italo-americanos, né? Certo. E qual que é o público que vocês atendem? Tem muitos estudantes ou pessoas mais velhas? Antigamente, a gente tinha até como o pessoal do marketing costuma usar muito, né, a persona, né? Qual é o tipo de persona que você quer atingir?
Antigamente a gente tinha o profissional liberal, acima de 40 anos, né, que o provedor da família ali, Sim. era esse tipo de pessoa. Mas mudou muito no tempo, viu? Hoje chega pra gente estudante ali de 20 anos que ele sabe bem o que ele quer e ele já tem a vida planejada. Não, eu quero a cidadania, Uhum. vou fazer faculdade na Alemanha e eu quero isso, isso, isso. Então hoje o público-alvo ele está muito diversificado. E uma coisa que eu falo muito, né, para nossa equipe de vendas, os nossos representantes, é que a gente tem que tratar todo mundo absolutamente do mesmo jeito, Sim. porque a gente não sabe, não dá para identificar esse é cliente e esse não é. Tem um caso que aconteceu alguns anos atrás, uma pessoa de origem humilde esteve no escritório, fez o orçamento e ele falou, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Mas eu tenho um Corsa, eu vou vender o carro e quando eu vender eu te procuro. Você pensa, às vezes não é o nosso público, né? Dito e feito. Depois de alguns meses ele falou, olha, vendi o carro e vamos fazer. E a pessoa está na Europa hoje. Eu, sinceramente, eu não acompanho mais, eu não sei como é que ele está profissionalmente, mas pela determinação dele deve estar muito bem e deve ter mudado o rumo da vida dele. Não, sem dúvida. Eu imagino que nesses 24 anos de existência da Terra Nostra, você tenha encontrado desafios pelo caminho, até do ponto de vista de mudanças de lei. Houve algo nesse sentido? Aconteceram algumas mudanças, não tão relevantes, mas aconteceram. Mas uma coisa engraçada, né? Desde 1990, quando eu cheguei na Itália, o pessoal fala, corre logo atrás da sua cidadania, porque a lei vai mudar. Nós estamos falando de 34 anos atrás. Só que agora é aquela história do lobo, né? Olha o lobo, olha o lobo. A gente não dá muita atenção, chega uma hora que é o lobo de verdade. Então agora parece que a mudança vai ser maior. Mas, por exemplo, uma mudança muito grande que aconteceu foi do matrimônio. Até um tempo atrás, quem se casava até 83 era considerado italiano também. Ele casava com um cônjuge italiano e ele obtinha a cidadania por iure sanguinis, não era naturalização, como é hoje. Aí mudou. A partir de 83, ele poderia se naturalizar, ele podia fazer a opção pela cidadania italiana. Depois mudou novamente. Por quê? Para o cônjuge atualmente requerer a cidadania italiana, ele tem que superar uma prova de proficiência da língua italiana. Ele tem que superar uma prova de nível B1 e comprovar que ele fala italiano. O cônjuge descendente não precisa falar italiano, né? Aquele que é descendente. Quem se casa com o descendente tem que provar que fala italiano. E uma outra mudança que aconteceu há uns 6, 7 anos atrás foi o apostilamento de Haia. O mundo inteiro já utilizava essa convenção de Haia, que é uma apostila. Apostille, em francês, significa adesivo. É um adesivo que você cola atrás da certidão, que ele torna esse documento válido para ser usado no exterior, em todos os países signatários. E no Brasil não tinha. Ele era signatário, mas não utilizava a apostila de Haia. Então, toda a documentação tinha que passar por um procedimento chamado validação consular. Então, imagina, né? O consulado, ele com a demanda que nós temos, a quantidade de descendentes que tem no Brasil, a gente tem que agendar um horário no consulado para fazer essa validação. Então, era muito moroso. Depois do ingresso, né, da utilização do apostilamento de Haia, agilizou demais. E agora a gente está aguardando os novos capítulos, né? Vamos ver quais serão, se acontecerão mudanças e o teor dessas mudanças. A gente ainda não consegue apostar quais serão. Certo. Você foi pioneiro nesse mercado com a Terra Nostra. Hoje há uma concorrência? Chega a incomodar? Nós temos vários concorrentes. Eu acredito que a gente é a assessoria mais antiga do país. Nós somos pioneiros, né, em processo judicial no Tribunal de Roma. Certo. Fomos um dos primeiros. Por quê? Tem uma cidadania, quando ela vem por parte, um detalhe da materna, que no consulado eles não te concedem essa cidadania. Então, um advogado, ele teve a ideia de entrar judicialmente na Itália. E deu certo. E eu acompanhei isso de perto e eu pensei, pode dar certo também contra a fila consular. E assim fizemos e deu certo. Foi há um bom tempo atrás e acabou dando certo e depois muita gente veio atrás.
E falando um pouco da concorrência, como eu te disse, né? Tem vários concorrentes que quem fez a cidadania do proprietário fui eu. Então isso é um orgulho para a gente, né? Mas o que acontece hoje é uma coisa, o fenômeno das mídias sociais. Nas mídias sociais hoje, tem muitos concorrentes que você olha o anúncio, você olha o escritório, dá a impressão de ser gigantesco, de ser uma potência. Não que não sejam sérios, tá? Muita gente séria. Mas eles conseguem passar um tamanho, uma potência que não é real. Então, tem muitos concorrentes. Eu acredito que hoje a gente seja líder de venda no país, no mundo, né? Porque onde mais tem cidadão pedindo reconhecimento de cidadania italiana é no Brasil. Então, as maiores estão no Brasil. E eu acho que hoje a gente é a maior. Temos alguns concorrentes de peso e de respeito também, mas eu acredito que nesses últimos meses a gente tenha superado a concorrência e somos os maiores hoje. Perfeito. E para o futuro? Vocês pretendem acrescentar novos serviços? Sérgio, a gente está sempre inovando. Eu acho que isso deixa a concorrência um pouco maluca também, porque eles estão sempre correndo atrás da gente e copiando. Mas a gente não pretende diversificar com outras atividades, não é o caso, mas a gente pretende acrescentar vários produtos relacionados à Itália, sim. Então, em breve, a gente vai ter novidades aí. Uma delas, que eu já posso te adiantar, a gente já iniciou, né, os trabalhos, é o retorno à cidadania administrativa, que é aquela quando a pessoa se muda para a Itália para fazer a cidadania diretamente lá. Sim. Só que vai ser num outro estilo, com elegância, com cuidado, para que seja uma experiência italiana mesmo. Não é uma cidadania para quem quer fazer a cidadania rápido, embora seja muito rápido mesmo. Mas a proposta não é essa. É a proposta que essa pessoa viva uma experiência na Itália. O que é viver na Itália, o que é trabalhar na Itália. Nós vamos ter estações de trabalho, de home office, aulas de culinária, aula do idioma italiano. Então, que seja uma experiência italiana de verdade. E por que eu te falo isso? Eu sou um entusiasta da Itália, né? Eu sou um apaixonado. Depois de 34 anos, toda vez que eu viajo, eu ainda fico extasiado com coisas que eu não vi. E olha que a minha cidade é Roma. Eu cresci profissionalmente em Roma, minha família mora em Roma, e até hoje eu vou para Roma e vejo coisas que eu não vi em todos esses anos. Sim. Então, eu acho que é uma coisa que vai ser muito bacana. Quem tiver a possibilidade de participar disso, não vai se arrepender, vai ser uma experiência de verdade. Que ótimo. E como as pessoas podem entrar em contato com a Terra Nostra? Sérgio, nós estamos presentes, né, em todas as mídias sociais, YouTube, LinkedIn, TikTok e pelo @TN Cidadania. Eu acredito também, Sérgio, que tem a parte social da coisa. Sim. Tem muita gente que entra em contato com a gente para tirar dúvidas. Eles entraram com o processo de cidadania com outras pessoas, com outras empresas, até com advogados na Itália, mas até por dificuldade com o idioma, tudo, eles entram em contato com a gente para esclarecer dúvidas. Então, eu me vejo na responsabilidade como advogado que sou, inscrito aqui no Brasil, em Portugal e na Itália, de esclarecer dúvidas de uma forma gratuita. Então, a gente está sempre à disposição para esclarecer todas as dúvidas de todas as pessoas interessadas no tema cidadania. Ou seja, vocês se tornaram mesmo uma referência no tema. Ah, com certeza, não tenho dúvidas. Perfeito, então. Wagner, muito obrigado por compartilhar a história da Terra Nostra conosco. Obrigado você, Sérgio. Olha, foi muito rápido, né? Foi bom, e quando o papo é descontraído, passa rápido, né? Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharam até agora.